Então vamos a Goiânia, onde está o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. O Matheus que entende muito bem do que nós estamos falando, porque ele viveu lá e acompanha o agronegócio de lá e daqui e sabe das influências eleitorais. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Já adianto, tem caroço nesse angu. A gente sabe que os estados pêndulos, né, que pelo nome por si só pendulam entre intenções de voto ou partidos políticos a serem votados no estado, acontecem geralmente, né? Sempre é comum a gente ver um estado dando maioria dos seus delegados para um partido, em outra eleição dando para outro, mas de fato essa mudança drástica que tem acontecido nessas últimas horas nas intenções, não nas intenções de voto, mas na apuração dos votos, ela está realmente muito estranha, né? E independente do resultado que teremos aí em algumas horas, se não em alguns dias, João, independente disso, acredito que ambos os partidos estão prontos para entrarem com medidas judiciais para contestarem, né, a validade dessas eleições, João. O que é bem estranho, né, Matheus? É assim, que a grande imprensa brasileira, que é a grande imprensa de esquerda do Brasil, ela simplesmente calou a boca desde ontem à noite. Claro, ela estava dizendo que o Biden ia ter 8 pontos de vantagem, já estava eleito, de novo, né? E você dizendo, né, você junto com aquele analista da Fox News, dizendo que não era bem assim. Realmente não é bem assim. O Trump estava ganhando até as 4 horas da manhã, eu não dormia, estou ligadão. Às 4 horas da manhã, tudo parou e o Trump estava na frente, lavando a alma, já tinha se declarado eleito. Aí, de repente, a mídia aqui do Brasil calou a boca, não tem, você procura notícias, garimpa notícia com maior dificuldade. Bem estranho, hein, Matheus? Exatamente, João. Se a gente tivesse tendo essa conversa há 2, 3 horas atrás, a gente poderia já decretar quase que um resultado, né, mesmo que parcial, mas tendencioso fortemente para o lado do Trump, aonde que aqueles estados que já encerraram a apuração, somado àqueles estados que ainda estão em apuração, mas que a maioria trazia a vitória de Trump, a gente já teria, enfim, estando comemorando, estamos aqui celebrando, porque de fato o resultado, colocando Trump por mais 4 anos na presidência, seria um resultado favorável, principalmente a nós aqui, profissionais do meio agrícola no Brasil. Mas, infelizmente, João, nessas últimas horas, alguns estados que estavam dando a maioria dos votos para o republicano Trump voltaram a contabilizar votos de forma massiva e agora colocam a maioria desses votos destinados ao Joe Biden, que são o estado de Michigan e o estado de Wisconsin, que ambos estavam com a maioria intencionada diretamente para o republicano Trump, que agora estão com a maioria dos votos ainda sendo contabilizados para Joe Biden. Lembrando, João, que a disputa dentro desses estados ainda estão acirradas. Dentro de Michigan, a gente tem aí uma diferença de 30 mil votos, dando a maioria, de fato, para Joe Biden no exato momento, só que ainda existe 4% do total de votos dentro de Michigan que precisam ser apurados. 4% que representam 300 mil votos ainda a serem apurados nessas próximas horas. Então, de fato, os estados, como eu disse no comecinho, estão pendulando, né? A gente pode ver, sim, uma reversão desse cenário até o fim do dia. Mas no atual momento, agora, nesse presente momento, João, se a gente contabiliza todos os estados que já encerraram, mais esses estados que estão em parciais, mas com inclinação, né, com a maioria dos votos ou para o Joe Biden ou para o Trump, nós temos nesse exato momento 267 votos a favor, 267 delegados a favor de Trump, que infelizmente no atual cenário não daria a vitória para Trump. Mas ainda temos estados que estão muito próximos entre o balanço, né, de democratas e republicanos, que é o próprio estado da Nevada, que existe apenas uma diferença de 8 mil votos e 67% já apurados. 8 mil votos que Joe Biden tem à frente de Trump, ainda temos 67% dos votos a serem apurados. Então, 33% em Nevada representa ali mais ou menos 800 mil votos ainda a serem apurados no estado da Nevada, que pela uma diferença que virtualmente eu diria que eles estão sim empatados dentro do estado da Nevada, que pode trazer muitas surpresas aí ao longo das próximas horas, dos próximos dias. Eu, particularmente, João, se for me perguntar a minha percepção pessoal do caso, acredito ainda na vitória de Trump até o encerramento das urnas. Só para então ressaltar, em termos de delegados, o Trump está com quanto e quanto está o Biden? Agora, no exato momento, somando os delegados já aprovados, né, urnas fechadas nos estados, temos 238 para Joe Biden,
temos 213 para Donald Trump. Agora, se, João, a gente projeta os estados que estão ainda em apuração, que já tem uma maioria para um lado ou para o outro, temos agora, no exato momento, com a projeção somado aos que já foram computados, temos 267 para Donald Trump e 271 para Joe Biden. 271? 271 para Joe Biden, então no exato momento. Então falta um delegado só para ele fechar? Ainda são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados ainda que estão com a apuração ainda em aberto. Puxa vida. Tá bom. Haja coração, Matheus. Ô, Matheus, encerrando, você que viveu lá e o povo lá nos Estados Unidos é muito ordeiro, segue as leis, tal. O que você acha que vai acontecer se continuar essa apuração esquisitíssima? João, eu morei por muito tempo, né? Foram quase 5 anos na cidade de Chicago, que a cidade de Chicago é tradicionalmente uma cidade democrata, né? Mas convivia muito com o lado interior dos Estados Unidos, né? Eu atendia diretamente produtores rurais nos Estados Unidos, né? Trabalhando com uma consultoria de mercado lá nos Estados Unidos, dentro de Chicago. E produtores rurais, assim como aqui no Brasil, possuem esse caráter mais conservador, né? Como eu disse ontem, são pessoas de bem que querem fazer o bem, enfim, preocupam consigo só, enfim, não vão à mídia para falar asneira, não vão à mídia para criar alvoroço, são pessoas que cuidam do seu próprio umbigo, né? E, de fato, essas pessoas conservadoras são, de grande maioria, assim, maioria devastadora, elas são com a tendência de direita, né, apoiadores do Partido Republicano, e que, na presidência de Trump, estavam extremamente satisfeitos, né? Eu passei quase que toda a minha estadia nos Estados Unidos durante a presidência de Trump, então, de fato, eu posso afirmar que, durante a presidência de Trump nos Estados Unidos, sim, a gente viveu anos, né, de tranquilidade, de segurança econômica e, claro, com uma população extremamente satisfeita com o trabalho que estava sendo entregue. Ok, Matheus Paireira, muito bom, da Pátria Agronegócios, agora está no Brasil, lá em Goiânia. Muito obrigado. Volte sempre, vamos ver se amanhã a gente tem alguma definição melhor e a gente se conversa mais. Obrigado, Matheus Paireira. Vamos em frente.